Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre escalas termométricas. Então, pessoal, agora falaremos sobre escalas termométricas, assunto muito interessante, muito útil aí, certo? Legal. Coloquei uma definiçãozinha ali. Escala termométrica é um conjunto de valores aí que eu utilizo para relacionar numericamente o grau de agitação das moléculas de um sistema, certo? A gente sabe que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, como disse, de um sistema. Quanto mais agitado é o sistema, maior é a temperatura. Quanto menos agitado, menor é a temperatura, certo? Então ela te dá uma relação direta aí com a energia, certo? E em outros momentos aí, em outros pontos da calorimetria, por exemplo, a gente vê a relação direta entre a energia cinética das moléculas e a temperatura que elas apresentam, certo? Bacana. Existem várias escalas, você pode criar a sua própria escala termométrica, existem exercícios que abordam escalas termométricas genéricas, né, e tal, que foram criadas ali só para a questão, propriamente, mas existem as três escalas mais comuns, né, mais usadas aí. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bacana? Vou falar um pouco delas, algumas características e como que elas se relacionam. Bacana. Para montar um termômetro, você precisa de algumas coisas, né? Entre elas, você precisa de uma escala termométrica, você precisa de um fluido operante, você precisa de uma substância termométrica, que é uma substância que uma de suas características varia de acordo com a mudança da temperatura, certo? As outras características geralmente se mantêm constantes e uma delas varia com a temperatura, e essa que varia é chamada de grandeza termométrica, certo? Por exemplo, tem aquele termômetro de mercúrio, né, que o pessoal já não usa muito hoje em dia. Conforme a temperatura aumentava, o mercúrio ali dentro aumentava o seu volume, certo? Essa aí era a grandeza termométrica. Beleza? O volume. Bacana. Para relacionar escalas termométricas, você usa um negócio chamado ponto fixo, né? Na verdade, você usa dois pontos fixos. E aí, que podem ser quaisquer. Mas, geralmente, né, você vai procurar o caminho mais fácil, mais significativo, e é comum usar como ponto fixo, pontos fixos, os pontos de fusão e de ebulição da substância que você estiver utilizando para montar aí a sua escala termométrica. Bacana. Observando aqui então essas escalas mais comuns que eu falei, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e admitindo como pontos fixos os pontos de fusão e de ebulição da água, esses valores serão usados para você montar a relação que vai te permitir converter de uma escala para outra, certo? Coloquei aqui os valores, como disse, de fusão e de ebulição para cada escala dessa. Escala Celsius. O ponto de fusão, 0 graus Celsius, ebulição, 100 graus Celsius. Fahrenheit, ponto de fusão, 32 graus Fahrenheit, de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Kelvin, ponto de fusão, 273 Kelvin, ponto de ebulição, 373 Kelvin. Bacana? E aí, com essas relações, com esses valores, com esses pontos fixos, você pode calcular, montar aí a relação entre as escalas. Vou pegar aqui Celsius e Fahrenheit de exemplo, mas os procedimentos que eu vou seguir aqui, vocês podem utilizar para montar a relação entre quaisquer escalas, certo? Vai pegar as escalas ali e a questão vai te dar uma escala X genérica, vai te dar alguns pontos e pedir para você relacionar esses pontos com a escala Celsius. Você pode perfeitamente, usando os pontos que a questão te deu, são os pontos fixos nesse caso, para montar a relação entre essa escala genérica e a escala Celsius. Beleza? Bacana, olha aí, ó. Vou usar aqui então, ó, quero montar essa relação. Lembrando que, na verdade, essas escalas você usa para medir a mesma coisa, entende? Porque aqui você está vendo, né, a amplitude aí térmica relacionada ao ponto de fusão e de ebulição. É como se fosse uma régua, entende? Pensa assim, ó, isso aqui é uma régua, beleza? Aqui tem o mesmo tamanho, digamos. Cada escala vai dividir esse tamanho em quantidades diferentes. Só muda isso, beleza? A escala Celsius dividiu essa quantidade em 100 partes.
A escala Fahrenheit dividiu essa quantidade em 180 partes. A escala Kelvin também dividiu esse mesmo tamanho, esse mesmo pedaço em 100 partes, certo? A diferença da escala Celsius para Kelvin é que o zero do Kelvin é o zero absoluto, certo? Que é tema também de uma outra aula, a gente vai ver depois. Bacana, mas como é que eu faço aqui? Aí eu quero um valor genérico aqui, ó, chamar de θc para Celsius, aqui eu vou chamar um θf para Fahrenheit. Como é que eu faço isso? Essas variações têm que ser proporcional a... Essas variações têm que ser proporcionais a esse tamanho que eu dividi aqui, ó, do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Como assim? Olha aqui, ó. Eu vejo aqui que o tamanho, né, do ponto de fusão até o ponto de ebulição na escala Celsius vai de 100, vai de 0 a 100, certo? Esse é o tamanho aqui, 0 a 100. Vou fazer a mesma coisa na escala Fahrenheit, do 32 até o 212, não é isso? Então, ó, 212, 32. Essa proporção tem que ser a mesma aqui, ó, dessa temperatura genérica até o ponto de fusão. Dessa temperatura genérica até o ponto de fusão aí na escala Fahrenheit. Então vai ficar aqui, ó, θc menos 0 e ali θf, temperatura em Fahrenheit, menos 32. Bacana? Fazendo isso aqui, ó, isso fica θc sobre 100, isso é igual a θf menos 32 dividido por 180. Posso simplificar os dois lados ali, ó, os dois denominadores, por 20, aqui, ó, o 100 e o 180 por 20, de maneira que eu tenho a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit da maneira mais simplificada possível aí. Beleza? Se eu quiser transformar de uma escala para outra, basta que eu substitua o valor aí, eu tenho um valor em Celsius e quero saber o valor em Fahrenheit. Basta que eu pegue esse valor, coloque no lugar aqui, ó, da temperatura em Celsius, faça essa conta que eu descubro o valor equivalente, o valor correspondente aí em Fahrenheit. A mesma coisa de Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin e tal. Tem uma fórmula mais abrangente, né? O pessoal usa aí. Fica assim, né? Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273, tudo isso dividido por 5. Certo? Aí se eu quiser relacionar Celsius com Kelvin, basta que eu faça isso aqui, ó. Basta que eu pegue só elas duas. Se eu quiser relacionar Fahrenheit com Kelvin, pego só Fahrenheit e Kelvin. Só Celsius e Fahrenheit. Assim por diante. Beleza? Tem uma lista aí na descrição do vídeo para você acessar e praticar os temas, o conteúdo que vimos aí nesse vídeo, certo? Vou continuar ainda outras aulas falando sobre escalas termométricas e temperatura, bacana? Fazer umas questões de exercício de escala genérica e tal, mas não deixe de baixar essa lista e praticar o que nós vimos hoje aqui nessa aula, bacana? Tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelos comentários, pelo Instagram, pelo Facebook, sinta-se à vontade, teremos estar à disposição de vocês. Quiser deixar sugestão para outros vídeos, pedido de questões e tal, fique à vontade. Beleza, pessoal? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e te aguardo nas próximas aulas. Um abraço e até a próxima.